Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Perucas Cast! O segundo maior podcast de toda a América Latina, do planeta, do globo, do universo. Nós somos mais do que pessoas, nós somos perucas ambulantes. Então, hoje nós vamos falar de um querido que misturava cacau, política e história em um só lugar. Jorge Amado! Rapaz, só de ouvir esse nome eu já sinto o cheiro de dendê e imagino Gabriela descendo a ladeira de Ilhéus com criança dela. Então, para ficar ainda mais gostoso, nós trouxemos dois convidados especiais. Agostinho Ucarrara e Isauro, dois caras muito especialistas no assunto quando se trata de literatura brasileira e baiana. Bom, é um prazer estar aqui. É sempre bom debater sobre Jorge Amado. E desde moleque eu lia ele e me impressionava com suas histórias, como o jeito dele de escrever era simples e direto. Valeu pelo convite, galera. Mas agora iremos nos aprofundar na cultura e na história que Jorge Amado deixou para nós. Então, pessoal, vamos agora para a nossa discussão. Voltando! Agora a nossa discussão vai começar com o Carrara. Ô, Carrara, você pode falar um pouco mais do nosso querido e amado, o Jorge, o amado? Claro, Jorge Amado nasceu em 1912 em Itabuna, na Bahia. Ele cresceu em fazenda de cacau, presenciando a riqueza dos coronéis e a pobreza da população. Bom, então, Jorge Amado, ele não só era um escritor, como também foi deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Ele teve livros censurados, foi exilado, mas nunca deixou de escrever. Até na prisão, Jorge Amado escrevia. Isso mostra sua força e teimosia. Esse era a raiz, não tinha medo. Se fosse hoje em dia, botava dos políticos tudinho na chapa do Twitter. Pra você ver, né? O cara viveu ainda até em 2089 anos, enchendo o saco das pessoas, incomodando os outros, fazendo a cultura brasileira se movimentar. O velho era bom mesmo, hein? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco mais sobre Jorge Amado. Ele teve mais de 50 livros publicados durante toda a sua vida. Esses livros foram traduzidos em dezenas de línguas estrangeiras que a gente nem sabe nem de onde veio. Mas a gente vai mostrar aqui a importância que Jorge Amado teve para toda a sociedade brasileira. E mostrar que ele é mais que um nome de avenida. Então, nós vamos falar um pouco mais dos clássicos deles. Não é, Isaú? Isso mesmo. Então, entre as principais obras, nós temos Capitão de Areia, que fala sobre as crianças abandonadas na rua de Salvador. Temos Gabriela, Cravo e Canela, que mistura romance e política. Temos também Dona Flor e seus dois maridos, com o famoso fantasma. E por fim, temos A Tenda dos Milagres, que exalta a cultura popular. O estilo dele era impossível de confundir. Ele usava literatura, personagens do povo, sensualidade e ainda criticava. Ele contava histórias como se estivesse num bar, trazendo reflexão. Muita gente acha que popularidade significa superficialidade, mas Jorge Amado provou o contrário. Ele provou que dá para vender milhares de exemplares e ainda cutucar feridas sociais. Resumindo, Jorge Amado era aquele tio baiano que sabia contar a história melhor que novela e ainda botava todo mundo pra pensar. O cara era foda mesmo. Inclusive, cada um gostinho, eu gostaria de ler um trecho de Capitão de Areia, de Jorge Amado. Pedro Bala olhava o mar, pensando que a liberdade era aquilo, viver sem patrão, sem dono, só com a coragem na frente. Olha que bonito, a liberdade vista pelo garoto de rua. Esse texto resume muito a visão de Jorge Amado. Então, isso mostra bem a pegada de Jorge Amado, dar voz a quem não tinha, transformar o sofrimento em poesia, mas sem deixar de mostrar a dureza da vida. Então, imagina Pedro Balão nos dias de hoje. Chega numa praça, tem um roteador gigante. Não, vamos imaginar mais não. É na Praça da Independência que vocês conhecem. Aí tá lá um roteador gigante dizendo Wi-Fi grátis. Aí ele chega lá e diz, pô, isso
Importante lembrar, Jorge Amado cresceu num Brasil em transformação. Era Vargas, censura, urbanização, desigualdade social explodindo. Ele mesmo foi perseguido, exilado e preso, mas mesmo assim continuou escrevendo. E no meio disso, ele buscava retratar os trabalhadores do cacau, as mulheres fortes e o povo do candomblé. Jorge Amado trouxe para a literatura aquilo que o Brasil ignorava, o cotidiano do povo simples, negro, mestiço, sofrido, mas que sempre estava cheio de vitalidade. É isso mesmo. Jorge Amado não só escrevia livro, ele fazia denúncia. Nos livros dele, ele expunha e mostrava que o Brasil não é uma das 7 maravilhas, como os cartões postais mostram, futebol, carnaval. Cada página dele funcionava como um protesto em forma de orgulho. Então, se eu entendi bem, ele pegou a Bahia e transformou num patrimônio cultural da nação brasileira. Ele fez juntar a história da Bahia, dos povos originários, e juntou tudo para aumentar a cultura brasileira e mostrar a realidade, não só a fantasia. Além disso, não podemos nos esquecer das adaptações. Gabriela, por exemplo, ganhou um filme em 1975 e em 2012. Dona Flor e seus 2 maridos também ganhou uma novela de sucesso na década de 70, mais especificamente em 1975. Tieta também ganhou um filme na década de 70. Posteriormente também, Capitão de Areia também ganhou um filme de sucesso, não é isso? Isso mesmo. Então, Jorge Amado estava presente em todos os lugares. Ele virou inspiração para músicas como de Caetano e Gil, para escolas de samba e, além disso, ele virou tema de enredo, canção e também peças de teatro. Ou seja, ele estava presente em todos os lugares. E também ele estava presente nas artes plásticas, como um serviço de inspiração para a criação de cenários de Caribe e de outros artistas. Ele era tipo um centro gravitacional da cultura. Tudo que rodava a Bahia, rodava Jorge Amado também. Então, minha gente, se a gente for comparar com o Jorge Amado, ele fazia parecido com a Marvel. Tinha todo um universo que ele produzia na Bahia, desde o Dendê ao Candomblé. Tudo que ele misturava lá, ele colocava em suas produções. É isso aí. Gabriela, cravo que é. O cheiro do cravo, a cor do cravo, o cheiro da Cala! Não é assim! Hoje em dia seria mais ou menos assim. Gabriela, cravo, canela e cheiro de airfry. Os dois estão errados. Na versão de 2025, de Dona Flor e seus 2 maridos, seria mais ou menos Dona Flor e os seus 2 boletos. E Tieta do Agreste, que seria a Tieta do Stream, a saga da mulher que voltou para a cidade só para assinar Netflix. Então, galera, nós vamos terminar o nosso podcast de hoje. A gente falou sobre o nosso querido amadinho, o Jorge. Ele foi um escritor muito importante para o Brasil. Ele fez a música popular, as escrituras, a cultura brasileira crescer imensamente, principalmente na Bahia. Então, a gente só tem que agradecer por poder desfrutar de Jorge Amado. Então, com isso, percebemos que ele deu voz ao povo e também eternizou a grandiosa Bahia. E também fez do Brasil um personagem literário, com muitas contradições, mas também com muita beleza. Por fim, esse foi mais um episódio do Perucas. Deixe nos comentários o que vocês acharam e quem vocês querem mais ser entrevistado por esses cabelos sedosos.